Vamos falar um pouco do historial, porque acredito que nem todos sabemos quando que isso começou. قال الله تعالى وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك بي شيئا. Allah subhanahu wa ta'ala diz no Corão de que nós demos orientações ao Abraão, ao Ibrahim alayhi salam, não é? Para o quê? Levantar a casa de Allah subhanahu wa ta'ala, não é? Ele foi dado uma condição, que esta casa está sendo erguida com o intuito de se adorar apenas Allah subhanahu wa ta'ala. Não se pode cometer em momento algum o shirk billah. Não se pode associar Allah subhanahu wa ta'ala dentro daquela casa. Por que Allah subhanahu wa ta'ala especificou isso? Porque existiam casas erguidas na terra, não é? Pelos humanos, mas com outro objetivo ou com outra forma de adoração, onde as pessoas pregavam mais o paganismo e o politeísmo, não é? Então Allah subhanahu wa ta'ala deu ordens, deu orientações ao Ibrahim alayhi salam. Então, se amanhã formos questionados qual é o historial desta casa, e há muita coisa que se fala, os não muçulmanos acabam, quando se entra nas redes sociais, começam a falar muita coisa concernente ao quê? A Kaaba. Até acabam dizendo de que os muçulmanos também cometem a idolatria porque vão para Meca à procura de Deus. Não é isso. Allah subhanahu wa ta'ala deu orientações ao Nabi Allah Ibrahim para construir esta casa, não é? Então, falar do Hajj, quer dizer, não passa despercebido. Aliás, não podemos falar do Hajj sem falar um pouco de quem construiu aquela casa de Allah subhanahu wa ta'ala. Nabi Allah Ibrahim, depois de sair da sua terra que era na altura a Babilônia, não é? E hoje em dia Iraque, lá na altura o primeiro rei tirano que apareceu na face da terra, o Nimrud, que se auto-intitulou de Deus, não é? E Allah subhanahu wa ta'ala escolheu o Nabi Allah Ibrahim para essa missão. Foi o primeiro rei temido na terra, não é? E Nabi Allah Ibrahim chegou lá, fez o dawa, enfrentou ele e foi condenado à pena de morte, aquela história toda, ser lançado ao fogo. Depois daí Allah subhanahu wa ta'ala o salvou e foi expulso daquela terra. Ele saiu, foi para terras do Egito, deu voltas pelo mundo e depois foi para a Palestina. Ficou em Palestina. De lá tinha um problema que, como pessoa, ele não conseguia ter, que era o quê? Filhos. Allah subhanahu wa ta'ala, apesar de gostar do Nabi Allah Ibrahim, apesar dele fazer muito dua, mas já estava a chegar na fase de velhice sem ter o quê? Um filho. Eis que a sua mulher dá a sua serva, a Hajara, para que se casasse com ela e com ela tiveram o quê? Filhos. Nabi Allah Ibrahim aceitou e, ao se casar com a Hajara, realmente concebeu, teve o primeiro filho, que é o Ismael. Depois Allah subhanahu wa ta'ala deu orientações ao Nabi Allah Ibrahim para que tirasse a Hajara juntamente com seu filho e fosse colocar numa vala, غير ذي زرع, não é? Numa vala que na altura não tinha condições habitacionais, ninguém habitava naquela vala denominada Bakka, que era uma rota comercial onde na altura os comerciantes que vinham de Saba, Iêmen e outras zonas passavam por ali, iam para o Egito e outras zonas, como Babilônia, não é? Allah subhanahu wa ta'ala deu ordem ao Nabi Allah Ibrahim, vai colocar a sua família ali. Então, as primeiras pessoas a habitarem na cidade de Meca ou naquela zona montanhosa, não é? Na altura dominada Bakka, foi a Hajara, a mulher de Nabi Allah Ibrahim, juntamente com seu filho Ismael, não é? Conhecemos a história. Depois apareceu a tribo beduína, nômada árabe, de nome Banu Jurhum. Banu Jurhum vinha de onde? De Iêmen. Os árabes andavam assim no deserto, de um lado para o outro, à procura de água. Eles não ficavam no único lugar, porque o deserto tem um problema sério de não chover e haver escassez de água. Então, dirigiram-se para aquela zona e encontraram aquela senhora. Foi ali onde o Ismael alayhi salam aprendeu a língua árabe. Quando cresceu, atingiu a idade de se casar, casou com uma das mulheres daquela tribo, Banu Jurhum, não é? E teve os seus filhos, não é?
E de uma vez a outra o pai, que o Ibrahim alayhi salam, visitava o seu filho e a sua esposa. Então, numa das suas visitas, em conversa com o filho, diz que Allah subhanahu wa ta'ala deu-me ordem para fazer o quê? Construir a casa de Allah subhanahu wa ta'ala neste lugar. Então, enquanto o pai construía, o filho servia de um servente. Pegar pedra, assim como faz o servente quando se faz a qualquer construção. Qualquer mestre ou pedreiro tem de ter um servente para lhe ajudar. Então, é o que fazia o filho, até terminarem com a construção da casa de Allah subhanahu wa ta'ala, que é o Kaaba. Daí, Allah subhanahu wa ta'ala disse para o Nabi: وَأَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ, deves fazer o adhan, chamamento, chamando as pessoas para irem, o que? Para virem aqui nesta cidade com o intuito de observar o Hajj. Por isso, quando as pessoas vão para Meca, ultrapassam o Mikat, as fronteiras, não é que você já está dentro do ritual do Hajj, deve dizer Labbaik Allahumma Labbaik. Eis-me aqui, meu Senhor, eis-me aqui. Está a responder o quê? Aquele adhana, aquele chamamento que fez quê? O Nabiullah Ibrahim na altura. Então, daí as pessoas passam. Nabiullah Ismail ensinou o Tawhid, ensinou a religião do monoteísmo, difundida pelo quê? Pelo Ibrahim alayhi salam, não é? Mas as pessoas passam. Nabiullah Ismail acabou falecendo, seus filhos, e séculos depois surgiu um senhor de nome Amr bin Luhay al-Khuza'i. Este senhor, que pertencia à tribo de Khuza'a, não é? Saiu, foi para Iêmen, foi para Sham, na altura, que hoje é Síria, não é? E encontrou algumas tribos árabes, adoravam o quê? Ídolos. E ele apreciou aquela adoração, comprou um dos ídolos de nome Hubal e trouxe para Meca. Na altura, a linhagem, ou o clã do Nabiullah Ismail já havia sido fragilizada, já havia perdido o quê? A governação daquele templo estava nas mãos este clã, Banu Khuza'a, que através desse senhor de nome Amr bin Luhay al-Khuza'i trouxe o quê? O ídolo, e introduziu na Kaaba, dizendo que isto é que é Deus, devemos tomar esta religião como a nossa religião. E mudou o quê? O monoteísmo, que Allah subhanahu wa ta'ala havia chamado a atenção ao Nabiullah Ibrahim, de que nesta casa não se pode adorar senão o quê? Um único Deus, e introduziu lá, esse senhor, a idolatria. Se por acaso a gente for ser perguntado por quê vocês dizem que esta casa foi construída para a adoração de um único Deus, porque historicamente os árabes adoravam ídolos e introduziram ali ídolos. Então, foi através desse senhor que se mudou, ok? A religião monoteísta para o politeísmo. Dizia um álimo de que através de uma única pessoa, não é? A religião de Allah subhanahu wa ta'ala pode se erguer, e através também de uma única pessoa pode se apagar, numa certa zona, não é? Estamos a dizer a totalidade, mas numa certa zona. Então foi o que aconteceu. Ao andar do tempo, os árabes eram monoteístas a partir dos ensinamentos que foram dados pelo Ibrahim e seu filho Ismail, não é? Essas pessoas morreram, não é? E as gerações que vieram ao posterior, surgiram essas pessoas e mudaram, e assim introduziu-se o quê? Os ídolos na casa de Allah subhanahu wa ta'ala. Chegou o número de 365 ídolos que se encontravam dentro de Kaaba, e era adorado por cada dia do ano um ídolo, completando o que? 365, um ano. Portanto, havia necessidade de se enviar alguém, não é? De se enviar alguém para vir purificar a casa de Allah subhanahu wa ta'ala, assim como reaviver o monoteísmo que foi deixado como legado com quem? Com o Nabiullah Ibrahim, juntamente com seu filho Ismail. Eis que Allah subhanahu wa ta'ala envia quem? O Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, com a religião e preceitos ensinados por Nabiullah Ibrahim.
Por isso Allah subhanahu wa ta'ala diz no Corão: "Ittabi'u millata abikum Ibrahim", não é? Do vosso pai Ibrahim, "Huwa sammakum al-muslimina min qabl", foi ele quem vos chamou de muçulmanos antes, não é? Então, a religião que nós estamos a seguir não é uma religião, se formos a ver, não é uma religião inteiramente inventada pelo profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, não, mas é uma réplica que vem e foi iniciada por quem? Por Ibrahim alaihi salam. Ele que chamou a nós de muçulmanos. Então, o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, além de ensinar o quê? Ensinar o Tawhid, ensinar o Islã e tudo mais, tinha como missão de purificar a casa de Allah subhanahu wa ta'ala. Por isso, depois dele emigrar para Medina e voltar para Meca, não é? Tinha que voltar para Meca e libertar a terra sagrada e principalmente purificar a casa de Allah subhanahu wa ta'ala. Por isso, quando o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam conquistou Meca, entrou no Kaaba e destruiu todos os ídolos, dizendo: "Kul ja'a al-haqq wa zahaqa al-batil, inna al-batila kana zahuqa". Diga, ó Muhammad, de que a verdade chegou. E quando a verdade chega, a falsidade deve perecer, deve sair, deve desaparecer, porque a falsidade não é permanente. Então, de uma forma resumida, este é o historial daquilo que é o quê? Kaaba e o próprio Hajj, que foi ensinado pelo Nabiullah Ibrahim. Quando se mudou o quê? Quando se mudou a religião abrâmica ali naquele lugar, também os rituais do Hajj foram mudados. As pessoas na altura do politeísmo, quando iam fazer o tawaf significa circundar a casa de Allah subhanahu wa ta'ala, faziam não usavam nenhuma roupa. É assim como o Shaitan brinca conosco. Se ele não nos consegue, através daquilo que são pecados bem claros, ele vai usando aquilo que a gente acredita. Usa às vezes isso para te corromper. As pessoas estão na casa de Allah subhanahu wa ta'ala. E por que eles faziam tawaf sem nenhuma roupa? Porque nas suas cabeças eles tinham que fazer o tawaf naquele lugar sagrado com uma roupa que eles não cometeram o pecado. Então, procuravam isso, não encontravam. Então achavam melhor fazer o quê? O tawaf sem roupa. Então é assim. E depois o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam chegou, fez o Hajj e ensinou as pessoas como se faz o Hajj, não é? Depois no fim, o que o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam disse? "Khudhu anni manasikakum", levem de mim os vossos rituais de Hajj. Significa que devem fazer assim como eu estou a praticar o próprio Hajj.